Salve nerds, galera! No vídeo de hoje, resumão de animes com The God of High School e Black Clover. Tô tendo que gravar na quinta-feira porque quarta-feira eu fiquei sem internet, olha só que legal. Mas dessa vez aí então vamos falar sobre o episódio 9 de The God of High School, que foi um baita de um episódio, já mostrou bastante coisa aqui, muita coisa interessante, e o Jin pistolaço, e a Yumira imitando muito. Então vamos embora pro vídeo, vamos começar aí falando sobre esse início de episódio, onde o Jin saiu correndo pra salvar o avô dele, na verdade saiu pedalando, né? E ele acabou deixando a Yumira e o Han de lado por um momento, né? Prometendo que ele ia voltar a tempo de competir ainda, né? E a Yumira era a única que podia segurar as pontas, porque o Han está suspenso, né? Então só vai ter uma luta se o Jin não chegar. E mesmo que ela ganhe, não faria diferença, eles ainda estariam desclassificados, porque o Han, como ele já tá fora, tá suspenso, é como se fosse uma vitória já pro time inimigo, né? Que é o time de Jeju. E se o Jin também não aparecer, seria outra derrota por WO para o time aí de Seul, e eles perderiam, né? Então a Yumira tem que segurar as pontas até o Jin chegar. E aí nessa parte do episódio pra frente eu vou dividir em três partes aqui pra ficar redondinho, tá? As explicações. Eu vou começar com o Han, porque o Han ele pensou em ir atrás do Jin, porém no caminho ele acaba encontrando aí o Pum, né? E o Pum ele tá nocauteado, tá meio ferrado aí, né? E tem uma lutadora ali que tá enfiando a porrada nele, que é o tal da Maboura, né? E ela tem um estilo meio Kill Bill ali, né? Toda peitudona, toda gostosona. E ela baixou o cacete no Han, mas enfiou a porrada nele bonito, comeu com farinha. O Han é resiliente, aguentou bastante, segurou até onde dava e derrubou ela, né? Deu um chutinho ali que desequilibrou ela, né? Só pra paralisar ela ali momentaneamente. E ele chegou a pegar o Sr. Pum e meter o pé, né? Ele tentou socorrer o cara ali, só que ela interpôs ali na entrada ali, deixava num banheiro, parece. E ela meio que se interpõe ali na saída, né? E, cara, ela faz uma parada muito louca, cara. Ela curtiu o fato do Han conseguir derrubar ela, né? E dá um beijo ali no Han, marcou o cara, né? E o Han ficou todo bobo, né? Foi engraçado de ver essa cena aí. Só que ela não tá pra brincadeira não, irmão. Ela vai finalizar o Han e o Sr. Pum ali e agora. Ou não, na verdade, porque o Taek chega no último segundo e dá uma bronca nela. E aí o Han lembra que ela é do grupo desse cara, né? Do Taek. Então ela não é Fluxy Shade, né? E obviamente é estranho, né? Ela tá atacando o Sr. Pum assim, o cara já tava desclassificado. Por que será? Será que ela matou? Será que eles estão matando aí os outros caras do evento, né? Será que o Taek e o outro cara lá que ainda não foi mencionado, será que ele matou o restante, os outros dois que faltavam? Putz, né? Seria maldade, enfim. Acontece que o Taek só deu uma bronca nela, falou pro Han que ele está no lugar errado, né? Ele tá sempre se intrometendo ali onde não devia, e vai embora. E deixa ali o Han e o Sr. Pum preocupados, principalmente o Han, que disse mentalmente ali que se ele tivesse se mexido, se ele feito qualquer movimento brusco nessa bronca aí, no meio dessa bronca que o Taek tá dando, ele morreria, né? Ele seria atacado. Então, a coisa tá ficando meio pesada nesse torneio aí, né? Pois é. E aí a gente também vai falar aqui sobre a parte da Yumira, que foi pra mim o melhor plot aí dessa história. Que é o seguinte: a Yumira, ela tinha que enfrentar um cara chamado Limarin, né? O cara tem o Chaira aqui do Kraken, que a gente vê depois aí nessa história. E ele tem um corpo todo oleoso, né? Ele é tipo um nadador e tal, assim, ele vai ficar bronzeadão, pá. E o cara passa uns óleos lá no corpo que dificulta você bater nele, né? Os corpos escorregam. Isso me lembrou o Cavaleiro do Zodíaco, se eu não me engano tem um episódio do anime que tem um cara assim, que vai estar que escorrega nele. Eu lembro disso. E enfim. E esse cara aí, ele realmente dá trabalho, né? Principalmente por causa desse óleo aí. Mas a Yumira consegue bater nele ainda. Mesmo assim, até um momento da luta em que ele puxa a espada da família da Yumira, né? E ele mostra o que é realmente essa espada, qual é o verdadeiro poder que ela tem, né? E a gente descobre que aquilo ali é tipo um tesouro nacional, uma arma lendária, que é o nome aqui, alguns nomes, pelo que eu reparei nesse episódio, estão diferentes da Webtoon, me corrija se eu estiver errado, tá? Que é a Feng Shan. E basicamente é uma espada
diferenciada, ela se disfarça, vamos dizer assim, uma espada de madeira, né? Mas é uma espada de verdade, muito poderosa, e que mesmo que o portador perca a espada, ele pode segurar ela de novo, né? Ela reaparece na mão do cara como se fosse, sei lá, um Mjolnir da vida, né? Alguma coisa bizarra assim. E acontece que, com essa espada, ele acaba desarmando a Ymira, que usa uma espadinha de madeira, né? E ele acaba, inclusive, furando a Ymira com essa espada aí no decorrer da luta, né? Fica muito difícil pra ela lutar. Mesmo ela usa golpes desarmados, né? Os golpes desarmados são muito mais fortes que os golpes de espada dela, isso que é a verdade. Mas mesmo assim o cara consegue tancar as porradas e ainda consegue revidar, ao ponto de conseguir, inclusive, furar ela, como eu falei. E acontece que a Ymira ia perder, até o momento em que ela decide que ela não vai desistir, ela não aceita a derrota, e ela acaba tendo uma interação sobrenatural ali, e ela encontra meio que uma voz ali masculina grossa ali, perguntando, né, por que ela não desiste, que ela é fraca, né, falando que ela é fraca, e ela fala, não, eu sou fraca, beleza, mas eu quero ficar forte, eu vou passar todo mundo, eu vou ficar mais forte que o Han e o Jin, né? Não que ela já não seja, na minha opinião, mas enfim, isso é pra outro vídeo. Ela quer ficar mais forte que todo mundo, ela vai se tornar a mais poderosa que existe. E aí ela acaba meio que fazendo um contrato com essa voz misteriosa, que é o espírito do Lu Bu, né? Pra quem acompanha aí o Shumatsu no Valkyrie, né? Tá ligado que o Lu Bu era um cara extremamente poderoso na sua época, né? Então, assim, caraca, ela achou aí, ela fez um Chirek, vamos dizer assim, com o Lu Bu e pegou o poder dele pra si. E não só isso, ela também pegou o direito de erguer a espada Fenxian, né? Porque a espada voltava para o Limarin porque a espada não achava que ela fosse digna, já que ela nunca conseguiu usar o poder da espada. Mas agora, com o Lu Bu no corpo, meu irmão, acabou esse tal de Limarin aí. Mesmo ele usando o Chirek dele, que é o Kraken, não fez a menor diferença. Não fez a menor diferença. Ele foi fumado, né? E durante essa luta, a gente descobre que os participantes aí, esse pessoal aí é da Nox, né? Durante o episódio a gente descobre isso. Depois que a Ymira derrota esse cara, a gente vê a chegada do Jin. E o que aconteceu com o Jin durante o episódio? Ele basicamente foi aonde estava lá o avô dele, só que era uma armadilha. O avô dele era um homem-bomba. Lembra? Igual aquele Drake. Lembra? Então, era tipo um homem-bomba lá. Pode ser inclusive o próprio Drake, é bem capaz que seja. E ele explodiu. Sim, ele tava num galpão lá que explodiu. E aí eu pensei, pô, explodiu, né, cara? E aí? O herói sobreviveu como, né? O Jin não só sobreviveu à explosão, né? Como ainda por cima ele se levantou, cara. Pois é. Tinha um outro cara que apareceu depois, que é o tal do Pei Long, né? Ele só veio comprovar se realmente estava tudo certo, né? Se o Jin morreu. Não morreu. Obviamente ele não morreu. E acabou rolando ali uma luta entre o Jin e esse tal de Pei Long, né? Que, se eu não me engano, no quadrinho, na Webtoon, é Fei Long o nome dele, eu acho. Uma coisa assim. Mas aqui eles botaram como P. Não sei porquê. Acho que foi um erro de tradução. Mas acontece que esse cara aí tem um poder muito poderoso, que é a capacidade de se multiplicar indefinidamente, né? E ele fez um baita de um exército só dele, né? Ele não é um cara que parece muito bom de luta, mas tem vários dele ali. Então, tipo, na pressão mesmo, em número, ele acabou sobrepujando o Jin. E ele acaba quebrando ali o chão, né, do galpão. E descobre uma parte subterrânea onde tem vários competidores ali. E parece que a galera da Nox, eles mataram os competidores que a Ymira estava enfrentando, né? Aquele Limarin, a galera da equipe dele. Aparentemente os originais morreram e foram trocados por membros da Nox, né? Olha só que louco. E então a Ymira estava enfrentando gente pesadíssima, né? Gente pesadíssima aí nesse torneio. E aí, cara, o Jin levanta, olha, pistolaço. E ele cobre de porrada. Primeiro ele aperta ali umas partes no corpo dele, né? Aqueles pontos de pressão que ele aprendeu, né? E ele falou que ele não vai sentir nada pela próxima hora, né? Ele vai estar tranquilão pela próxima hora. E aí corta pra cena da Ymira lá que a gente vê no torneio. Só que depois, quando a Ymira cai de exaustão depois da luta dela, o Jin aparece e segura ela nos braços, né? Chegou na hora ele. E ele vai lutar, né, contra o tal do
na Hanson, e vamos chamar de Hanson aqui, né? E a gente vê que ele... Cara, o Jin tá muito pistola. O Han já constata isso só de olhar pra ele. O Jin está muito pistola. E aí a gente vê o que ele fez na luta que foi cortada, né? Anteriormente, que basicamente ele cobriu de porrada o tal do Pei Long e também está cobrindo na mesma proporção o tal do Han Song, né? E aí, cara, ele bate muito, ele tá com muita raiva nos caras, ele chega a usar inclusive o estilo do dragão azul, né? Aquele estilo original dele. E ele usa uma variante, né? Que ele usa 2 dragões azuis, inclusive, né? Ele cobra o cara, mas ele moeu o cara. Foi muito brutal. O cara não teve chance. Aí o Mira ralou tanto pra enfrentar aquele cara, né? Cheio das armadilhas. Porra, o Jin tá tão pistola que ele não quis brincar, mano. Não quis nem saber se o cara era forte. Ele só atropelou e acabou. Esse é o potencial do protagonista, irmão. O Mudin chegou a... Os 6 estavam olhando ali, o Jin, inclusive, né? Cara, os caras chegaram a colocar a mão no machucado, tá ligado? Bizarro demais, cara, isso daí. O Bon Tin, né? Aquele cara que não tem um braço, ele apertando ali porque ele reconhece o estilo, né? Que é o estilo do pai do Jin, do avô do Jin. Ele... Nossa, chega a doer no machucado dele quando vê o Jin batendo no cara. Foi bizarro, sério, foi bizarro demais. E acabou que eles ganharam o torneio, né? E vamos ver o que acontece agora aí. Porque a Nox, a princípio, está envolvida nesse torneio, não sabemos até quanto. Não era uma novidade, mas vamos ver aí como é que se resolve toda essa campanha, né? E será que como é que eles vão ganhar do Taek, né? Se é que vão ganhar do Taek algum dia, vamos ter que esperar pra ver. Bom, falando agora sobre Black Clover, a gente tem a seguinte situação, onde a gente vê um episódio focado no Yuno, né? E no Alvorecer Dourado, pós Saga dos Elfos. Que inclusive é o episódio 141. E a gente vê aí alguns caras, né? A gente vê primeiro o Yuno tendo um flashback com... a gente vê um flashback no passado ali do Yuno com o Asta, né? Que o Asta fala que eles não são irmãos de sangue, mas eles são... eles têm um vínculo muito forte de família, né? E todos que eles conhecem ao longo da jornada, eles acabam... meio que todas as pessoas que eles conhecem... que são boas, né? Eles vão fazendo um vínculo ali como se fosse uma família. Bem interessante isso aí. E a gente vê o Yuno depois como cavaleiro ali, com o Alvorecer Dourado. E tem vários caras ali do Alvorecer Dourado que eles estão meio esquisitos com o Yuno, né? Tem o Ramon, que tem poder de vidro, o Tyrion, que tem poder de pedra, aquela mulher da bússola, que é a Letoile, o David, que é o cara roubadaço lá que tem o poder dos dados, e um tal de Alekdora, né? Todos eles apareceram na Saga dos Elfos, eles estavam tomados pelo poder dos Elfos, né? E aí eles tinham que fazer uma missão junto ali, onde a gente vê que eles tinham que cuidar de uns javalis ali, aparentemente, e eles vão parar em Salce, né? Que é aquela primeira aldeia lá do Magna, lá atrás, né? Onde eles descobriram o esqueminha lá do Olho do Sol da Meia-Noite pela primeira vez. E aí, eles estão tendo um outro problema agora com os javalis. Parece que os javalis da região estão comendo uma fruta que dá a eles ali os poderes de fogo meio esquisitos. E os javalis meio que estão muito mais fortes do que um aldeão conseguiria dar conta, né? Então eles foram chamados para meio que resolver esse problema. Só que acaba tendo um racha, porque o tal do Alekdora, que tem poder de areia inclusive, né? Ele queria só derrotar os javalis para mostrar que ele é mais forte que o Yuno, né? Que ele é mais capaz do que o Yuno. Só que o Yuno, ele pensa muito além, né? E ele não é muito de falar, como a gente já percebeu ali nesse episódio, ele não é muito de falar. Ele quer fazer uma coisa diferente, na verdade ele quer descobrir a origem dos poderes e cortar o mal pela raiz. E ele tá muito certo, inclusive, né? Acaba rolando o bate-boca, onde eles se dividem, né? O Yuno, o Klaus e a Mimosa, eles vão encontrar a origem do problema, enquanto os outros vão ficar lutando ali contra os javalis que não param de vir, porque os javalis ainda estão comendo as frutas, né? As frutinhas lá que dão superpoderes. E acontece que o Yuno, a Mimosa e o Klaus resolvem o problema, né, das plantas, e com isso, por tabela, os javalis param de ficar super poderosos, né? Então, meio que eles resolveram o problema, né? O Yuno, pelo menos, o Klaus e a Mimosa resolveram o problema. E o tal do Alekdora fica pistolaço, tá ligado? Ele fica pistolaço mesmo, que ele quer mostrar que ele é melhor
que o Yuno, né? Ele não aceita isso. Lembrando que praticamente todo mundo ali é nobre, tá? Só o Yuno que não é nobre. Vamos deixar isso bem claro. Beleza, né? Aí depois eles recebem uma nova missão, que é para eles se dirigirem para uma espécie de masmorra que está sendo tomada na fronteira por alguns bandidos que vieram do reino de Diamond. Pois é. E aí, o Vengeance, né? Ele escolhe o Alekdora para liderar e o cara não quer perder a chance, né, de provar o seu valor. Enquanto ele vai embora, junto com todo mundo que estava ali, né? O Langris, que ele não pôde ir, era para ele liderar, mas ele ainda está machucado, muito machucado depois ainda por causa dos eventos lá dos elfos, né? Ele acaba tendo uma conversa ali com o Vengeance, onde ele questiona sobre a liderança que o Vengeance escolheu. Para ele, o Yuno é muito mais capaz que o Alekdora. Só que o Vengeance escolheu esse cara porque ele quer que o Alekdora ele tenha uma mudança de pensamento, né? O cara, ele ainda não entendeu como é que funciona para subir, né? na hierarquia ali. E ele também tá muito, vamos dizer assim, muito vibrado em querer provar que é melhor que o Yuno, que é um plebeu, né? Ele ainda tem aquele pensamento meio errático que a gente já viu durante todo o Black Clover. E acontece que ele tenta liderar ali. Ele até consegue liderar bem o time, né? Eles conseguem avançar bem contra a galera dos Diamond ali, que eram só bandidos, tá? Eram todos só bandidos, porém eles eram bandidos muito fortes, eles tinham alguns itens mágicos com eles, né? E eles tomaram a masmorra, então eles tinham já pego o tesouro que estava lá na masmorra também. Mas mesmo assim o Alvorecer Dourado derrubou eles facilmente, entraram na masmorra, derrubaram quem estava na masmorra, mesmo se dividindo, e depois de se juntar lá dentro, eles encontram o líder deles, que é um ex-capitão dos Diamond. Ele é um ex-comandante lá dos caras. Ele é, com certeza, um cara mais forte que a média, né? E ele também tinha alguns artefatos mágicos com ele. O Alekdora tentou atacar esse cara, não deu muito certo, porque a magia do cara meio que cauterava ele. O Alekdora tem magia de areia, o cara tinha a tal da magia de terra preta, que é basicamente ele... O Alekdora fez um golem de areia, o cara controlou o golem do cara, tá ligado? É um counter literalmente. E aí o Alekdora quase morreu, inclusive, no ataque desse golem gigante. Os outros caras ali, os outros membros do Alvorecer Dourado tentaram comprar briga com esse cara, só que ele tava usando um jarro que absorvia, né, as magias dos outros, então não deixava ali ele ser devidamente atingido, né? E foi difícil, cara, foi difícil de peitar ele ali no início, parecia que ia ser um desafio complicado, mas ele era um só, né? E o Alvorecer Dourado estava em maior número. Eles acabaram bolando uma estratégia ali com a ajuda do Yuno, onde basicamente eles foram distraindo esse cara aí, até o momento em que eles quebraram o chão ali, o teto, forçando o cara a se defender, né? Já que ele absorvia a magia, ele não podia absorver o chão e o teto, né? Não dava. A Sylph do Yuno aproveitou a distração para pegar o jarro, então o cara ficou sem poder absorver as magias dos outros, mas ele ainda tinha um outro artefato ali que deixava os poderes dele muito poderosos, né? Mas isso acabou, porque enquanto ele estava lutando ali com todo mundo, o Alekdora reaparece, né, depois de ser curado pela Mimosa. Ele tenta usar um golem ali contra esse bandido, mas não consegue. Porém, era só um engodo, né? Atrás do golem estava sendo formado um ataque avassalador ali do Yuno, que derrubou o cara com uma só, né? Então foi uma estratégia bem interessante aí deles. Tiveram que ralar para enfrentar esse cara aí. Foi difícil, foi difícil. Mas, né, é uma Alvorecer Dourado, né, cara? Os caras são fortes pra cacete. E foi legal aí de ver que eles conseguiram trabalhar juntos e resolver, né? E depois, no final do episódio, quando ele tem que fazer o relatório pro Vengeance, fica claro ali que o Yuno dá os créditos da liderança para o Alekdora, né? Já que ele conseguiu liderar bem até em certa parte ali do momento, ele só vacilou em tentar atacar bruscamente, né, um inimigo que era claramente poderoso. Mas enfim, o Alekdora não aceita o Yuno meio que tentando aliviar o lado dele, né? Fala que ele fala, inclusive, ele admite aqui que ele não considerava o Yuno um igual, mesmo o Yuno sendo muito mais forte que ele, mas isso é papo para outro vídeo. E ele tinha aquele problema, né? Ele admite ali que ele tem aquele problema de não considerar o Yuno digno, já que ele era um plebeu, né? Mas a coisa foi mudando, o Yuno foi
mudando ali o ponto de vista dele, e os outros também tinham. Isso ficou bem claro também durante o episódio, que os outros também tinham esse raciocínio, só que eles não, vamos dizer assim, não deixavam transparecer tanto, vai? Eles tentavam pelo menos quebrar essa barreira. O Alec Dora não, ele é pistolaço mesmo. Mas acontece que o Yuno conseguiu juntar essa galera, né? Conseguiu aí meio que vai... e nesse momento aqui no final ele lembra daquele flashback lá no início do episódio, onde todo mundo que eles vão fazendo ali uma certa amizade, né? Eles vão se tornando família, né? Tanto do Yuno como do Asta. Então meio que eles meio que foi conseguindo quebrar essas barreiras, né, preconceituosas que a gente já viu no Black Clover. E cara, no final ali, depois, no outro dia, ele é chamado ali pra comer alguma coisa junto com os caras, pra sair, né, fazer uma amizade, né. E a gente percebe nesse episódio, quando a gente pega assim todo ele pra ver, que o Yuno, apesar dele querer ser o Rei Mago e dele ter até um certo poder, vamos dizer assim, pra ser um Rei Mago no futuro, ele ainda tá muito atrás no quesito mais básico pra ser o Rei Mago, que é carisma. O cara não tem carisma nenhum, cara. Ele não faz amizade com quase ninguém. Se você parar pra pensar no Alvorecer Dourado, cara, os únicos caras que consideram o Yuno um cara fodão é basicamente o Vengeance, o Langris, o Klaus e a Mimosa. O restante não considera ele um igual. Então ele tá muito atrás do Asta nesse quesito, né? É o contrário do Asta, tá ligado? O Asta não se sente poderoso, mas ao mesmo tempo ele tem muito carisma e consegue, né, comprar o coração de todo mundo. O Yuno é o contrário. Pois é, mostrou essa discrepância interessante aí. E eu acho que tanto o Yuno quanto o Asta devem resolver essas partes pendentes aí uns dos outros, né? Eu imagino, pelo menos. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem, deem uma moral no padrinho e falem comigo no Discord. Valeu, nerds! Fui!